a todos e agradecer a vossa presença aqui nesta noite, num momento tão crucial da nossa vida política portuguesa. Mas quero fazer algumas saudações especiais. Quero saudar os dirigentes distritais, a dirigente distrital, a Madalena, os dirigentes concelhios. Quero saudar as minhas colegas na lista, a Ana Gomes e a Maria Amélia Antunes. Quero saudar os deputados aqui presentes, são vários, deputadas e deputados. Quero saudar em particular, naturalmente, o cabeça de lista de Setúbal, o Vieira da Silva, que esteve hoje connosco ao almoço, onde fez uma extraordinária intervenção em Salvaterra de Magos, e nele saudar todos os deputados, saudar todos os autarcas aqui presentes, e quero saudar muito especialmente o Ferro Rodrigues, a quem agradeço por estar aqui connosco esta noite, pelo que o Ferro Rodrigues é, pelo que ele simboliza, pelo que ele significa e pelo que ele aqui hoje também nos veio lembrar e nos veio dizer. O Ferro Rodrigues começou por evocar uma grande personalidade da nossa vida política, que ainda não tinha sido, de facto, evocada nesta campanha eleitoral, o professor Sousa Franco, que liderou a lista do PS há 10 anos e morreu a 2 ou 3 dias da realização das eleições nas circunstâncias que nós todos conhecemos. O professor Sousa Franco era bem o exemplo do que é um verdadeiro social-democrata. Um verdadeiro social-democrata preocupado com um rigor absoluto na gestão das finanças públicas, mas não sacrificando nunca esse rigor, antes utilizando esse rigor para promover políticas sérias visando o crescimento da economia, a criação do emprego e a sustentação de um verdadeiro Estado social. E é isso justamente também que esse combate que nós estamos a travar neste momento. Nós vivemos hoje numa Europa em crise e num país que está a atravessar um momento muito difícil. Uma Europa em crise por razões que também nós conhecemos. E há muitas causas que estão na origem da crise presente do projeto europeu. Há uma, porém, que nós conseguimos identificar com muita facilidade e poderemos remover por via democrática e eleitoral no próximo dia 25 de maio. E essa tem que ver com o tempo excessivo que já levamos de liderança política da direita no espaço europeu. Essa mudança pode ocorrer já a 25 de maio. Há demasiado tempo que o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu têm sido dirigidos por políticos oriundos desse espaço liberal conservador que têm aplicado as suas próprias receitas com os resultados que são hoje conhecidos. A Europa está em crise. Contrariamente a outras regiões e outros países do mundo, não está a ser capaz de enfrentar adequadamente os problemas com que estamos todos confrontados a nível global. E a prova disso traduz-se na incapacidade de garantir um ritmo de crescimento económico significativo, suscetível de vencer aquele que é provavelmente o maior problema com que hoje os europeus se defrontam, que é o elevadíssimo nível de desemprego, e incapaz de assegurar por essa via a manutenção a prazo daquela que é a imagem de marca mais importante do projeto europeu, que é justamente a existência de um Estado de Previdência ativo, ao serviço das pessoas e ao serviço de um projeto de sociedade assente nos princípios da liberdade e da igualdade e da justiça social. A Europa, contrariamente a outros continentes e a outros países, foi grande justamente quando soube conciliar esses 3 aspectos que eu não me quero referir nesta campanha eleitoral. Por um lado, um Estado de Direito. Um Estado de Direito que garante e protege as liberdades fundamentais. Por outro lado, uma democracia política que garante a convivência de doutrinas diferentes e garante o exercício do pluralismo na sociedade. Mas um terceiro aspecto que não pode ser desvalorizado e tem sido violentamente atacado nos últimos anos. Associado ao Estado de Direito e à democracia política, a Europa também construiu um modelo de democracia social. E essa ideia de democracia social é uma ideia que está profundamente associada ao projeto europeu. E para nós, europeus, nenhum destes conceitos entra em contradição com os outros. A liberdade tem que estar associada ao pluralismo e o pluralismo tem que estar associado à igualdade. Igualdade de oportunidades, igualdade que também significa solidariedade, que significa combate à pobreza e à exclusão. Isso marcou a Europa nos seus melhores momentos. E isso é, sem sombra de dúvidas, a razão de ser de um combate político, de um socialista, de um social-democrata ou de um trabalhista, esteja ele onde estiver e esteja inserido na circunstância em que estiver. E justamente o professor Sousa Franco começou por ser um grande dirigente de outro partido político e que depois se afirmou verdadeiramente como um social-democrata e fez as rupturas que um social-democrata teve de fazer e acabou por ter um papel determinante num governo socialista comunista das finanças, é bem um exemplo disso mesmo, dessa capacidade de associar estes vários aspectos.
rigor na gestão das finanças públicas, preocupação com a economia, nunca perdendo de vista as questões sociais. Antes percebendo que as questões sociais são absolutamente fundamentais em qualquer projeto de orientação social-democrática. Ora, é isso que está hoje em causa na Europa. E nós estamos aqui justamente a lutar por uma nova Europa. Numa nova Europa que no fundo significa um regresso aos grandes valores inspiradores do projeto europeu. A Europa nasceu em circunstâncias muito difíceis. A Europa surge na sequência de uma grande tragédia. E surge justamente como um projeto de paz, de prosperidade, de desenvolvimento, de liberdade e de justiça. Não foi fácil, não foi isento de crises e de problemas o percurso europeu até hoje. Mas a verdade é que começaram por ser 6 e hoje somos 28. E isso, de alguma maneira, mede e atesta o sucesso do projeto europeu. Ninguém veio para a União Europeia, ou primeiro para a Comunidade Económica Europeia, forçado. Ninguém veio em resultado de qualquer tipo de coação externa que sobre eles tenha sido exercida. Fomos todos para a Europa. Fomos todos para a Europa no sentido político e económico, justo porque quisermos, por ato de vontade de cada um dos povos. E foi isso que aconteceu também com Portugal. E quando nós decidimos pedir a adesão à Comunidade Económica Europeia, quando Mário Soares, Primeiro-Ministro e então Secretário-Geral do PS, pediu a adesão à Comunidade Económica Europeia, fê-lo certamente tendo em vista duas preocupações fundamentais. Uma de ordem política que tinha que ver com a sedimentação de uma opção democrática que ainda era recente e outra de ordem económica e social e que tinha que ver com a expectativa de que uma presença na Europa nos permitiria superar os fatores de atraso estrutural que nos impediam de ter o mesmo nível de desenvolvimento dos países mais avançados do continente europeu. E o balanço que hoje podemos fazer, depois de tantas décadas de integração europeia, é, apesar das dificuldades dos últimos tempos, um balanço amplamente positivo. E nós, socialistas, temos a obrigação de dizer isto. Aliás, nós temos a obrigação de dizer algo mais. Nós temos a obrigação de afirmar todos os dias que temos e fazemos um balanço amplamente positivo, não apenas do ponto de vista político, mas também económico e social dos 40 anos de democracia que acabamos de celebrar aqui há poucos dias. Porque eu vejo com preocupação que, com alguma ligeireza, se vai instalando um discurso na sociedade portuguesa que é um discurso excessivamente crítico em relação ao nosso período democrático e que leva, no limite, a construir uma ideia negativa do que foram estes tempos de democracia. Portugal não tem nada hoje, Portugal de hoje não tem nada a ver com o Portugal de há 40 anos. É um Portugal com sérias dificuldades. É um Portugal que está a atravessar uma crise. Mas é, felizmente, um Portugal com outra preparação. É hoje um Portugal com outras qualificações. É hoje um Portugal com outras condições para enfrentar a crise com que estamos confrontados. Nós queremos começar por uma grande mudança na Europa. E temos propostas claras nesse sentido. Os socialistas europeus, reunidos em Roma há cerca de 2 meses, elaboraram e aprovaram um contrato programático que pretende estabelecer com os eleitores e que constitui a base daquilo que deve ser a sua ação se no dia 25 de maio ganharem as eleições para o Parlamento Europeu. E esse contrato é muito claro quando diz: é preciso redefinir as prioridades da política europeia, em várias vertentes, nomeadamente na vertente económica. A Europa tem que ter como grande prioridade o crescimento da economia e a criação de emprego. Nós temos que abandonar as políticas que têm prevalecido e que se têm traduzido na imposição de uma linha de austeridade excessiva a alguns países do sul da Europa e temos que reorientar as nossas opções e as nossas preferências no sentido de criarmos as condições para que a Europa volte a crescer, para que os países mais pobres e mais periféricos possam voltar a crescer economicamente, possam voltar a aplicar projetos de desenvolvimento nas mais diversas áreas, possam voltar a criar emprego e possam, de uma forma determinada, superar os fatores de atraso que os afastam precisamente dos outros países mais ricos e mais prósperos da Europa. Isto significa uma coisa muito simples. Nós, socialistas, por essa Europa fora, no Norte e no Sul, não nos reconhecemos nesta ideia de uma Europa dividida entre países ricos e países pobres. De uma Europa dividida entre alguns que estão vocacionados para ganhar com a globalização e com uma moeda única forte e outros que estão condenados a perder com a globalização e com a moeda única. Nós não aceitamos esta distinção entre um centro que prospera e um sul que vai definhando. Nós não aceitamos isso porque isso contraria quer a nossa ideia de Europa, quer a nossa visão geral do que deve ser uma sociedade justa. E por isso estamos a travar um combate sério no plano europeu nesse sentido. E se nós, no dia 25 de maio à noite, tivermos a maioria no Parlamento Europeu, e se daí decorrer a indicação e eleição do Martin Schulz, que é o nosso candidato à presidência da Comissão Europeia, para esse lugar, isso só por si vai induzir mudanças políticas de fundo, mudanças políticas que vão mudar, seguramente, logo a seguir, o panorama político.
E nós temos ideias concretas, não temos as propostas vagas da direita, que vem agora falar de coisas com as quais, evidentemente, nós estamos todos de acordo. Quando o Dr. Paulo Rangel vem dizer, por exemplo, que tem como grande prioridade a economia azul e a utilização dos recursos marítimos e marinhos no espaço europeu, isso não o diferencia nem de nós, nem de ninguém, porque só alguém verdadeiramente lunático é que neste momento não defenderia que isso deveria ser uma prioridade no espaço europeu. Ocorre até que nós, por acaso, temos na nossa lista um cientista que é um grande especialista nessa matéria, que é nosso candidato, que vive nos Açores, é professor da Universidade dos Açores e vai certamente ser um grande deputado nessa área. Mas, meus caros amigos, nós temos propostas concretas. Nós dizemos muito bem ao que vamos. E batemos, mais do que isso, nós batemos pela inscrição no projeto socialista europeu de um conjunto de propostas que há muito pouco tempo estavam longe de ser consensuais e foram consensualizadas dentro da família socialista europeia e são hoje a base do nosso projeto eleitoral e serão amanhã a base de um futuro projeto de ação da Comissão Europeia se nós ganharmos as próximas eleições. Nós defendemos uma alteração da política monetária europeia no sentido de reduzir a rigidez que a tem caracterizado e de levar a que ela tenha em consideração a necessidade de também contribuir para o crescimento económico. À semelhança, aliás, do que fazem outros bancos centrais em países com uma tradição, de resto, muito mais liberal do que aquela que caracteriza o espaço europeu. E não deixa, por isso, de ser surpreendente verificar que ainda hoje o Primeiro-Ministro, que não fala aos portugueses acerca do que se está a passar e que não tem uma palavra para dizer e para vir justificar o que soube ontem, que a nossa economia voltou a deixar de crescer e está de novo a cair, e a cair de forma grave, porque caiu 0,7 pontos do PIB, o Primeiro-Ministro, que não tem uma palavra para vir dizer aos portugueses sobre isso, deu uma entrevista a uma cadeia de televisão americana em que se limita a dizer que acha que o Banco Central Europeu não deve ter mais competências do que aquelas que tem, não deve alterar a sua linha de orientação, deve estar completamente impedido da compra de qualquer tipo de ativos e não deve dar qualquer contributo, no fundo, para contribuir para o crescimento da economia. Foi isso que ele acabou de dizer há pouco numa entrevista que concedeu a uma cadeia de televisão norte-americana. Nós não temos essa visão. Nós, e não somos só nós. Há por essa Europa fora muita gente que não tem essa visão. Aliás, os americanos também não têm essa visão em relação ao seu próprio Banco Central. E a prova disso é que não a aplicaram. Aplicaram outra. E tendo aplicado outra, ela revelou-se com mais sucesso. E os Estados Unidos têm hoje mais crescimento económico e menos desemprego do que tem no espaço da União Europeia. Nós também queremos uma alteração das políticas orçamentais europeias. Defendemos uma expansão do orçamento europeu. E temos-nos batido, e os nossos deputados têm-se batido por isso, no Parlamento Europeu. Defendemos essa expansão porque entendemos que isso é uma condição necessária para corrigir desequilíbrios de desenvolvimento entre zonas e regiões e países no interior do espaço europeu, mas também defendemos uma nova relação das instâncias europeias com os processos internos nacionais de consolidação orçamental que estão a ser levados a cabo. Nós manifestamos desde há muito tempo uma divergência séria em relação ao ritmo da consolidação orçamental, porque consideramos duas coisas. Prejudica fortemente a economia e não é certo que resolva o problema orçamental. Bem pelo contrário. A nossa dívida, por um lado, não deixou de crescer nos últimos anos e os nossos problemas orçamentais, como sabem, subsistem. E pelo meio, levou-se a cabo uma política que, pelo seu extremismo ideológico e pela forma incompetente como foi aplicada, tem provocado resultados verdadeiramente catastróficos. Nós hoje temos uma situação absolutamente catastrófica sob vários pontos de vista. Milhares de empresas faliram nos últimos anos. Foram destruídos mais de 330 mil empregos. Não é verdade que o desemprego esteja a diminuir, porque o problema fundamental é que o emprego não está a crescer. O emprego está a crescer e continua a crescer em Portugal. Simplesmente há pessoas que estão a sair do país e há outras pessoas que, por razões puramente burocráticas e muitas vezes condicionadas pela vontade do governo de artificialmente reduzir esses dados, estão a ser excluídas dos dados do desemprego. O desemprego em Portugal permanece exatamente ao seu governo. E continuamos a ter problemas sérios abaixo dessa. A pobreza regressa. Nós combatemos a pobreza e os governos socialistas, e nós devemos orgulhar-nos disso. Nós aplicamos medidas que permitiram uma redução significativa da pobreza em Portugal. Haveria ainda muito a fazer, mas muita coisa foi feita. Pois a pobreza volta a aumentar. E isso não se verifica apenas nos dados estatísticos, mas constata-se dia a dia nas ruas das nossas principais cidades. Quem anda pelas ruas de Lisboa ou do Porto, e provavelmente também aqui de Setúbal, depara-se hoje com situações inimagináveis até há muito pouco tempo atrás. São pessoas concretas que estão a viver num estatuto de quase mendicidade. E isso também não pode deixar de ser assacado como uma responsabilidade.
a um governo que tem agido com uma total insensibilidade nesses domínios. O Estado tem recuado para além de tudo o que é aceitável, não apenas nas suas funções sociais, na educação, na saúde, na prestação de serviços sociais, mas tem recuado também noutras áreas, que são imprescindíveis para a qualificação da sociedade. Eu visitei nos últimos meses várias universidades, muitos institutos politécnicos e muitos centros de investigação científica e encontrei, de facto, gente a trabalhar, gente capaz, gente que está muitas vezes na vanguarda da investigação a nível europeu e mundial, mas todos eles preocupados com o que está a suceder. Com um governo que desvaloriza a importância do ensino superior, com um governo que desvaloriza a importância do sistema de investigação científico público e com um governo que claramente não está interessado em privilegiar a escola pública. Antes, tem dado sinais claros de que a não tem na devida consideração. Nas mais diversas áreas, nós estamos a assistir a um verdadeiro retrocesso sob vários pontos de vista. E esta política não tem que ser assim. Nós não estamos condenados a esta política. É possível uma política diferente. É possível uma política que concilie precisamente o rigor na gestão das finanças públicas. E nós estamos à vontade para falar disso e não recebemos lições. De uma direita que foi tantas vezes irresponsável nesse domínio, nós estamos à vontade para dizer que somos a favor do rigor na gestão das finanças públicas. Mas nós não fazemos do rigor da gestão das finanças públicas uma espécie de alibi para desenvolvermos um projeto ideológico destinado a destruir o Estado e a destruir o Estado, particularmente, na sua função social. E é isso que este Governo tem feito. Este Governo tem claramente toda a sua agenda política, está assente num projeto ideológico que, aliás, o Primeiro-Ministro tornou público antes das eleições legislativas, escondeu no período pré-eleitoral e aplicou no período em que tem vindo a governar o país. Os ataques aos funcionários públicos não são por acaso. Os ataques aos funcionários públicos inserem-se numa estratégia de desvalorização de tudo o que é público. E isso a prazo põe em causa a sobrevivência de um Estado ativo, de um Estado ao serviço de uma sociedade mais coesa, mais justa e com mais igualdade de oportunidades. E nós temos que denunciar isto. Como a forma como a classe média tem sido atacada também não é gratuita. Isso tem que ver com uma tentativa clara de criar uma cisão dentro da própria classe média, entre aqueles que serão capazes de sobreviver com alto nível de vida, ou razoável, e aqueles que estarão condenados a empobrecer, de forma a que aqueles que possam sobreviver numa situação mais ou menos razoável se desvinculem civicamente e socialmente dos mais desfavorecidos, o que a acontecer poria em causa todas as condições de financiamento de um Estado social. E verdadeiramente há um projeto nesse sentido. E é por isso que eu não me canso de dizer, e repito até à exaustão, que nós estamos perante o governo mais extremista do tempo democrático em Portugal. Aliás, não sou só eu que digo, ainda há dias ouvi o professor Freitas Amaral dizer isso em Lisboa, numa intervenção que fez numa universidade em que dizia que este governo era o governo mais extremista, mais radicalmente à direita de quantos existiram em Portugal. Eu sou um moderado. Às vezes até havia quem pensasse, erradamente, diga-se de passagem, no Partido Socialista sou moderado, mas havia quem pensasse que eu representava uma ala mais à direita do PS, como se entre socialistas nós nos divertíssemos em fazer esta distinção entre alas mais à esquerda ou mais à direita e não nos reconhecêssemos a nós todos como militantes de uma grande causa, que é o socialismo democrático. E divergindo, às vezes, nisto ou naquilo, mas todos militantes de uma grande causa, que é o socialismo democrático. Eu sou moderado, como nós todos somos moderados, no bom sentido. Mas ser moderado não significa não ter firmeza. Por vezes as pessoas confundem os conceitos. Ser moderado não significa não ter firmeza. E ter firmeza, sobretudo nestas horas e nestes momentos. Nós temos, de facto, um governo extremista, um governo incompetente, um governo que está a destruir algumas conquistas que foram concebidas e aplicadas na base de um consenso nacional que extravasou muitas vezes a própria esquerda. Porque é bom dizer isso e é importante recordar isso. O Ferro Rodrigues lembrou aqui uma coisa muito importante. Há hoje uma extrema-esquerda no nosso país que revela um grande amor a um Estado de Previdência com quem raramente concordou. A verdade é que, se nós formos ver, no processo de construção do Estado de Previdência em Portugal, a extrema-esquerda quase nunca esteve connosco. E a prova é que nunca votou favoravelmente, nem sequer se absteve num único orçamento de Estado, apresentado pelos governos socialistas, que foram precisamente os orçamentos de Estado que permitiram construir o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, o sistema de segurança social que temos, as fórmulas de prestações de apoios sociais que temos, os rendimentos mínimos primeiro, o rendimento de reinserção social. Em relação a tudo isso, nesses orçamentos todos, essa extrema-esquerda nunca votou. Agora, felizmente, revela um grande amor e uma grande adesão a esse modelo de Estado de Previdência. Mas a verdade é que esse modelo não foi só obra do Partido Socialista.
Nós temos que reconhecer que muitas vezes houve uma direita em Portugal, e há uma direita em Portugal que tem preocupações sociais e que se reconhece também a necessidade da existência de um Estado Social. E é precisamente em torno disso que é necessário falar de consenso. Eu, quando hoje ouço alguns dos principais responsáveis da nossa vida política fazerem grandes apelos ao consenso, coloco sempre uma simples questão. De nada vale a pena fazer apelos ao consenso em abstrato. É preciso fazer apelos a consensos concretos. A consenso em torno de soluções políticas concretas. E pelo menos já há um grande consenso no nosso país. Um consenso negativo em relação, que é um consenso de rejeição da linha política que tem sido preconizada por este governo. Basta aliás ligar as televisões todas as noites durante uma semana para perceber que há hoje muita gente da esquerda ao centro e ao centro-direita que zurze e ataca o governo. E zurze e ataca o governo porque não se reconhecem nesta linha de orientação. Por isso, se é possível e é desejável a construção de um novo consenso político em Portugal, esse consenso tem que se fazer, em primeiro lugar, recomprando um mínimo de consenso anterior que existia em relação à necessidade de nós termos, de facto, um Estado ativo e um Estado social capaz de responder às necessidades das pessoas. E a seguir, então, teremos condições para construir um consenso sério em torno dos grandes compromissos do futuro. Mas para haver esses consensos, hoje não tenho dúvidas nenhumas que é preciso que o Partido Socialista ganhe as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Porque se isso não acontecesse, isso não vai, e estou absolutamente garantido que o Partido Socialista vai ganhar as eleições, mas se isso não acontecesse, o que significaria era que o país estaria relegitimado esta via de orientação política e então estaríamos perante um governo que ainda iria agir com mais violência no seu projeto de destruição de algumas conquistas fundamentais das últimas décadas. Ora, eu estou convencido, absolutamente convencido, que até por esta razão este governo vai ser fortemente castigado nas próximas eleições para o Parlamento Europeu. E estou convencido que eles também já estão a perceber isto. Eu, aliás, quando vejo o que tem sido a campanha dos nossos adversários, o que têm sido os discursos que eles têm produzido, desde o Primeiro-Ministro, o Ministro o Dr. Paulo Portas, os vários candidatos, o Dr. Paulo Rangel, o seu novo companhão de route político, que é agora o Dr. Nuno Melo, o que eu vejo, de facto, é que há verdadeiramente um discurso que é um discurso de algum desespero político. De desespero político de quem percebe que as coisas estão, de facto, a caminhar, que tem noção de que há uma rejeição profunda do país em relação à forma como eles têm tido a intervenção na vida pública portuguesa. Eu olho hoje próprio, o Ferro Rodrigues já fez referência a isso, à forma como reagiram hoje e a reação que tiveram em relação ao facto que acabou de descrever, aquilo que foi, lembrar novamente que o nosso antigo secretário-geral e primeiro-ministro, engenheiro José Sócrates, vai participar, como sempre esteve previsto que participasse no último dia numa ação da nossa campanha eleitoral. O Dr. Paulo Rangel faz-me lembrar, cada vez mais, um daqueles soldados que 10 anos ou 15 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial ou da Guerra do Vietnã, continuavam perdidos numa floresta, convencidos que a guerra ainda não tinha acabado e que ainda estavam a travar um combate. E parece estar a travar um combate como se, entretanto, não tivessem ocorrido 5 anos, não tivessem passado 5 anos. E 5 anos em que se passaram muitas coisas. 5 anos em que, inclusivamente, o partido dele ganhou eleições. E o partido que está coligado com o partido dele está com eles no governo. E 5 anos em que durante 3 anos aplicaram estas políticas económicas ruinosas. Estas políticas económicas que têm consequências muito funestas do ponto de vista económico, do ponto de vista social e até do ponto de vista de alguns equilíbrios políticos na sociedade portuguesa. É por isso que preciso dizer à direita que se deixe desses argumentos absolutamente indigentes que têm caracterizado a sua campanha eleitoral e que venha discutir connosco os verdadeiros problemas do país. Nós não temos vergonha de nada do que fizemos nos anos da democracia portuguesa. Muito bem. Com certeza que fizemos coisas extraordinárias, temos feito coisas muito bem conseguidas, em todos os governos isso acontece. Mas nós não temos vergonha. Quem tem vergonha do presente é o Dr. Paulo Rangel e são os seus colegas políticos. E por isso é que querem dar as dificuldades, porque é mais fácil tentar enganar as pessoas acerca do passado do que enganá-las acerca do presente. Nós queremos discutir tudo. Nós queremos discutir o presente e queremos discutir o futuro. E queremos discutir, de facto, que propostas verdadeiramente é que têm. Como é que olham para isto? Como é que explicam esta situação? Como é que a lista da direita explica este dado que saiu ontem
e que aponta para o regresso da recessão económica a Portugal, que revela claramente que a teoria de que o crescimento económico tinha regressado em força era uma teoria falsa e que uma teoria falsa dessa natureza, apresentada nos termos em que o foi, prejudica fortemente o país. Que soluções é que tem para alterar esta situação? Que propostas é que tem para que esta situação seja de novo invertida e possa, de facto, possamos entrar numa linha de crescimento económico sério e durável? Essas é que são as questões que verdadeiramente importa discutir. E são esses temas que nós queremos discutir. Como é que hoje a direita olha para a Europa? Qual é a perspectiva? Como é que querem dialogar com os nossos parceiros? Quais são, de facto, os compromissos que querem estabelecer com os nossos parceiros? Nós, socialistas, já os dissemos. Nós votamos favoravelmente o Tratado Orçamental na Assembleia da República, mesmo não concordando inteiramente com o seu teor. Mas diga-se de passagem que é muito difícil na Europa concordar sempre integralmente com o teor de qualquer tratado orçamental, porque compreendemos que neste momento histórico era importante dar um sinal de um compromisso sério em matéria da persecução de determinadas políticas orçamentais. Mas também quisemos deixar claro que há outras contrapartidas que exigimos. E que, em primeiro lugar, queremos uma interpretação e uma aplicação do Tratado Orçamental que não comprometa os objetivos do crescimento económico e que queremos que os nossos parceiros se comprometam também connosco, apoiando iniciativas e criando instrumentos que justamente permitam o crescimento da nossa economia, libertem recursos para investimentos e concorram por isso para que o país possa superar os seus atrasos estruturais. Nós, socialistas, temos um projeto claro. Nós não andamos a enganar as pessoas. Nós não andamos a fazer propostas irrealizáveis. Nós não andamos a iludir a realidade. Nós temos consciência dos nossos problemas. Temos consciência da dimensão das nossas dificuldades. E temos consciência de que na Europa é preciso construir soluções com base em algum sentido do compromisso. Agora, o que nós não aceitamos é esta atitude, que é até uma atitude vexatória, que é uma atitude de aceitação acrítica de orientações provenientes dos grandes poderes fácticos europeus. Isso nós não aceitamos. E contra isso nós estaremos na primeira linha. Como estiveram, aliás, a Ana Gomes está aqui presente, ela é deputada há 10 anos, como estiveram os nossos deputados no Parlamento Europeu. Porque veio-nos agora dizer que os socialistas e a direita votaram sempre da mesma maneira. Isso não é verdade. Os socialistas e a direita não só não votaram sempre da mesma maneira, como mesmo nos momentos em que votaram às vezes da mesma maneira, tiveram comportamentos muito diferentes e contribuíram para que aquilo que finalmente se votou fosse muito diferente daquilo que teria sido votado se apenas a direita portuguesa lá tivesse estado representada. Por isso nós também não podemos aceitar a tese daqueles que estão à nossa esquerda de uma forma inadmissível, reprovável sob todos os pontos de vista, querem todos os dias fazer crer que não há diferenças entre o PS e o PSD ou o CDS, quer aqui, quer no Parlamento Europeu. Então não há diferenças entre, só para citar dois casos, a Ana Gomes e o Nuno Melo, por exemplo? Então não há diferenças entre os dois? Então não há diferenças entre a Elisa Ferreira e qualquer deputado da direita? Claro que há diferenças. É óbvio que há de haver também alguns pontos de compromisso. E desejavelmente até deve haver mais. E mais, eu estou convencido que se a esquerda ganhar as eleições, uma parte da direita europeia vai acabar por se aproximar de muitas das nossas posições e isso vai favorecer alguns compromissos. É pena que, entretanto, a nossa direita portuguesa esteja na posição mais extremista que se possa imaginar na sua relação com os demais partidos europeus. Por isso, meus caros amigos e camaradas, é hora de terminar. O que vos quero fazer é um fortíssimo apelo neste momento. Nós vivemos uma hora decisiva. Nós precisamos de mudar claramente. De mudar na Europa e de mudar em Portugal. Só o Partido Socialista pode promover essa mudança. Eu tenho andado por todo o país. Falei com milhares de pessoas nos últimos 2 meses, do norte ao sul. Estive nos Açores e na Madeira. E pude perceber 2 coisas. As pessoas já não acreditam neste governo. As pessoas, este governo perdeu em absoluta credibilidade. Porque fez tudo ao contrário do que tinha prometido. E porque já todos percebemos as consequências muito negativas das políticas que aplicaram. Já muito pouca gente em Portugal confia neste governo e nesta maioria. Em segundo lugar, as pessoas estão céticas ainda em relação a todo o sistema político, a todos os partidos políticos e até em relação às instituições democráticas. Há um desencanto muito grande na sociedade portuguesa, como existe praticamente hoje em todas as sociedades europeias. E nesses momentos de desencanto nós não podemos ceder ao discurso populista. Nós não podemos ceder a um discurso que seja apenas a mera repetição do que encontramos na realidade social e na realidade cotidiana. Nós, partidos políticos, temos a obrigação de ir mais longe.
temos a obrigação de fazer propostas claras e de fazer propostas que sejam suscetíveis de gerar de novo razões para que as pessoas voltem a confiar em nós. E eu tenho verificado com agrado que as pessoas estão disponíveis para ouvir o Partido Socialista. As pessoas percebem hoje que a descrição da história recente feita pela direita foi, em grande parte, no essencial, uma descrição completamente falsa. E hoje percebem que as coisas não foram exatamente como lhes tinham dito que tinham sido. E por isso olham para o Partido Socialista de outra maneira. E começam a perceber que podem contar com o Partido Socialista. E começam a perceber que podem voltar a contar como sempre contaram com o Partido Socialista, quer no governo, quer na oposição. E começam de novo a ter esperança no Partido Socialista. E eu o que vos peço a todos vós, socialistas, é que manifestem, revelem nos próximos dias, nos escassos dias que nos separam das eleições, um grande empenhamento, junto de muita gente lá fora, de muita gente à nossa esquerda e de muita gente à nossa direita, de muitas pessoas que nunca votaram em nós, de muitas pessoas que provavelmente até nunca pensaram na vida votar em nós, mas que neste momento compreendem que só com o PS é possível estabelecer uma barreira face a este projeto de destruição de um certo consenso político e social até hoje prevalecente na sociedade portuguesa, e só votando no PS se podem aproximar de um novo projeto de transformação e de desenvolvimento para Portugal. Meus caros amigos, está na hora de construirmos à nossa volta uma nova maioria de progresso em Portugal. E isso depende muito de nós, depende do nosso empenhamento, depende da nossa convicção, depende da nossa força, depende da nossa disponibilidade para travarmos sem qualquer hesitação este combate. E é isso que eu peço hoje aqui a terminar a minha intervenção em Setúbal. Este distrito, que é um distrito que conhece bem a dimensão das crises, passou nas últimas décadas por muitas crises. Este distrito percebe muito bem como algumas soluções aparentemente milagrosas falham completamente. E este distrito está em condições de compreender que nós, socialistas, com o nosso sentido da realidade, mas com a nossa vontade de transformação da realidade, somos o partido em melhores condições para responder às necessidades concretas das pessoas. Força, ânimo, grande participação, nós